Graça e paz. Hoje eu vim aqui para falar sobre o livro de Êxodo, Êxodo 16, que fala sobre o maná, que Deus mandou o maná para o povo de Israel. Então, vamos lá? Abram sua Bíblia no livro de Êxodo 16, a partir do versículo 1. E partido de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sif, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Gente. E o povo sempre reclamando: ó Deus, por que isso? Por que aquilo? Né? Como o nosso povo é ingrato, né, meus irmãos? Como nós somos ingratos, porque se na palavra de Deus diz que não faltará nem para as aves, nem para as plantas, nem, né, que as aves não vai faltar o que vestir, o que comer. Quem dirá nós, né, que somos filhos de Deus, né? Então, o nosso povo sempre reclamando, sempre murmurando, né? Hoje em dia, assim, eu confesso para os meus irmãos que eu já murmurei muito, muito, muito mesmo. Porque na própria palavra diz que muitos vão perecer, muitos perecem por falta de conhecimento. E muitas das vezes a gente fala coisas, né, quando a gente não conhece a palavra de Deus. Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu conheço a palavra de Deus. Então, quando eu penso em alguma coisa assim que me faz lembrar a murmuração, eu já repreendo logo, porque Deus não se agrada de murmuração. Por isso que o povo de Israel ficou dando volta em círculo no deserto, porque eles murmuraram muito. Então diz aqui na palavra que: e os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor do Egito. Ou seja, eles preferiam morrer na mão do faraó lá, né, que era o senhor deles, né, que eles consideravam como senhor, né, que senhor só o nosso Deus, né? Mas por falta de conhecimento o povo perece. Então eles preferiam morrer, mas se infartando de comer pão, carne, do que entrar na terra prometida. Então, como Deus sabe da nossa fraqueza, Deus é muito misericordioso para conosco. E o que Deus fez? Deus, ele enviou maná do céu. Ele fez com que caísse maná do céu quando ele via que o povo estava lá no deserto sem ter o que comer. Então, assim, Deus, ele fez com que caísse maná do céu. Vamos ler a passagem? Aqui. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Então o maná era pão. Gente, imagina cair pão do céu. Gente, Deus é muito incrível, Deus é muito maravilhoso. Deus é o único Deus digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Meus irmãos, depois que eu comecei a servir a esse Deus, ao nosso Deus, eu não consigo mais me afastar da presença dele, porque ele tem feito maravilhas na nossa vida. Mas para isso, você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que ler a palavra, você tem que buscar, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés. Então, a partir do momento que você conhece a palavra, que você lê e pratica a palavra, as coisas começam a acontecer. O maná na sua vida começa a cair. Mas não é um pão caindo do céu, é aquele milagre que você acha que de repente foi sorte na sua vida. E você fala assim: ah, mas poxa, eu dei sorte, porque hoje aconteceu isso, 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 isso. Não, meus irmãos, não foi sorte, foi Deus fazendo o seu milagre acontecer. Porque Deus, mesmo com nossos pecados, mesmo com as nossas falhas, ele é misericordioso para conosco. E outra, ele sabe do seu amanhã. Então, assim, ele tem um plano na sua vida, na minha vida. Mas para isso bastamos que nós busquemos a ele. A palavra de Deus diz: buscai primeiramente
o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque a Deus, busque a Ele, busque os reinos dos céus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos lá, vamos continuar? E então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá a cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Ou seja, Deus ele permitiu, ele mandou o maná. Ele mandou o maná, meus irmãos. Mas ele queria saber se o povo estava sendo obediente, porque todo dia ele ia mandar uma porção. Então, não havia necessidade de o povo guardar o maná de um dia para o outro. Entendeu, meus irmãos? Porque todo dia Deus ia mandar o maná. Vamos continuar? E acontecera ao 6º dia que pararam ou colheram, e se dobrou do que colhem a cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vozes da murmurações contra o Senhor, porque somos nós para quem murmureis contra nós. Então, meus irmãos, Deus, ele tá lá nos céus, mas não pensa você, meus irmãos, que Deus ele está fechando os olhos para você. Deus ele vê tudo, ele ouve tudo, ele sabe cada passo de mim, de você. Então vamos ficar atentos à palavra de Deus, vamos ser obedientes, vamos ser servos, vamos buscar a Ele com sabedoria, com obediência. Vamos ser obediente à palavra de Deus, porque Deus ele deixou isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, que é um manual, é uma instrução que, como diz a palavra de Deus, que a palavra é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, nós só andamos na escuridão, meus irmãos, se nós quisermos, porque nós temos aqui, ó, a palavra dele como se fosse uma lâmpada para clarear os nossos caminhos. Amém? Eu vou deixar essa palavra por aqui e fiquem com Deus. Amém?